Nesse vídeo você vai acompanhar comigo a construção de 3 diferentes cronogramas de preparação para a FUVEST. E eu selecionei esses alunos lá dentro do servidor do Discord que eu montei. E o que acontece? Esses 3 alunos eles têm perfis completamente diferentes. A gente vai ver que tem um aluno que só estuda, o segundo aluno que tem que conciliar trabalho e estudos, e o terceiro aluno que concilia cursinho, presencial e estudos. Então eu tenho certeza que esse vídeo vai ser bem rico para você. Mas antes da gente ver de fato a construção de cada um desses cronogramas, vamos primeiro partir do início, que é o que eu preciso estruturar, quais são os passo a passos para construir um cronograma efetivo para a FUVEST ou algum outro vestibular. E aqui na tela você pode acompanhar os passos para construir um cronograma. E o primeiro passo, como você pode acompanhar aqui, é justamente você fazer um balanço de tempo disponível em horas semanais. Como assim? Você vai fazer um balanço de quantas horas por dia você tem disponível e com base nisso você vai ter o balanço semanal. Isso vai te ajudar muito na construção do seu cronograma. Por quê? Por exemplo, vamos supor que você tem alunos a semana 40 horas semanais e você pensa assim, cara, beleza, 20% do meu tempo vai ser com matemática, 10% vai ser com geografia. Fica mais fácil a gente fazer esse balanço de horas por disciplina e além disso a gente vai saber melhor como distribuir as matérias ao longo dos dias. Por exemplo, você vai estudar 4 dias matemática, 5 dias matemática, biologia vai ser 3 vezes, 4 vezes. Então esse balanço aqui é bem importante. Segundo ponto, analisar o desempenho e o peso de cada uma das disciplinas. Ou seja, se você já vem de um histórico de estudos para o vestibular, você vai avaliar o seu desempenho em simulados, em provas antigas, você vai ver quais são os pontos em que você está mais errando e também o peso de cada uma das disciplinas, aquilo que realmente vai ser mais relevante para a sua preparação. O terceiro ponto é, com base nas informações do passo 2, que é justamente você analisar o seu desempenho, definir o tempo em cada matéria, que tem tudo a ver com o peso de cada uma das disciplinas. Por exemplo, matemática é para todo mundo que está fazendo vestibular uma das matérias, se não a matéria mais importante. E aí o quarto passo é, de fato, iniciar a construção do seu cronograma. E aqui um ponto que eu até deixei importante é que o seu cronograma ele vai estar com base na sua realidade, ou seja, qual é a sua realidade? Você só estuda, você tem que conciliar escola e estudo, ou então trabalho e estudos. É muito importante você ter uma conversa franca de, cara, como que vai ser esse meu ano de estudo? Porque você faz um cronograma específico para cada um, para qual seja a sua realidade, se você só estuda, trabalha ou concilia escola e estudo para o vestibular, perfeito? Então aqui, o primeiro cronograma de estudos foi da Karen, que eu fiz a seleção lá no Discord. E antes de continuar aqui, pessoal, eu tô muito feliz com o engajamento de vocês nos vídeos. Eu tô vendo que tem muitas pessoas comentando e eu fico muito grato por isso. Esse é o objetivo do canal, realmente te orientar na sua aprovação, te ajudar na aprovação do vestibular. Mas eu vejo que ainda o número de curtidas nos vídeos acaba sendo muito baixo. Isso faz com que o vídeo seja menos recomendado, com que menos pessoas conheçam o canal. Então, não deixa de curtir esse vídeo já, de compartilhar, porque isso vai ajudar muito e fortalecer muito o crescimento do canal. Mas bora lá para a construção dessa primeira aluna. Ela é uma aluna que quer medicina USP, então super concorrido. Ela é de escola pública e ela já está se preparando há 2 anos. E eu quero que você foque bastante nisso, que nesse caso é um perfil de aluno que já vem de uma preparação de estudos. O que significa que ela já passou pelos conteúdos, pelo menos, mesmo que seja de uma forma meio básica, mas ela já varreu todos os conteúdos, perfeito? Aqui justamente eu fiz o balanço de horas de cada uma das disciplinas, sabendo que ela vai estudar 8 horas por dia, de segunda a sexta, ou seja, 40 horas de estudo, e aí no sábado ela vai fazer um simulado e uma correção. Ou seja, com esse balanço de horas eu consegui justamente fazer a distribuição das disciplinas de acordo com a importância, tudo bem? E aqui de fato o cronograma dela. Eu não acabei de falar que é bem importante a gente focar nisso, de que ela já vem de 2 anos de preparação, e aqui é justamente o que você consegue ver. Por quê? Eu coloquei logo no início de cada dia, na primeira hora de estudo dela, ela fazer o Anki. E se você não sabe o que é o Anki, é algo bem simples. O Anki é basicamente um flashcard, onde você faz perguntas
e você coloca as respostas. E a ideia é se tornar um flashcard de revisão. Então, depois você faz o quê? Você lê a pergunta e se força, tenta responder aquela pergunta. Se você não conseguir, aí você vai e vê a resposta. Então, todos os dias ela vai começar com Anki. Por quê? Ela já varreu todos os conteúdos, então é uma ótima forma de revisão. Ela até mesmo comentou no Forms que ela já havia buscado fazer a questão de resumos, mas que isso não era muito efetivo porque ela acabava não voltando a ler os resumos que ela tinha feito antes, perfeito? E aí começa com matemática. E matemática nela, no cronograma dela, é estudado 4 vezes na semana. E por que a gente fez essa divisão? Olha só, a gente vai perceber que matemática ela vai estudar de basicamente 2 formas diferentes ao longo da semana. Como assim? No primeiro dia da semana, na segunda-feira, como que ela vai estudar matemática? Ela vai fazer 5 questões do assunto antes de ver a teoria. Então, antes de ver uma aula de equação de segundo grau, ela vai tentar resolver 5 questões desse tema, afinal ela já vai ver todo o conteúdo vestibular. Depois ela vai para a teoria, certo? Ver a aula. E depois fazer 15 questões. Então esse é o primeiro dia de matemática. O segundo dia de matemática é a mesma ideia. E aqui lembrando que ela sempre começa já fazendo questões, porque ela já varreu tudo, então ela tem essa possibilidade. Ela já tem uma base de todos os temas. Perfeito? Então esses 2 primeiros dias de matemática são basicamente iguais. O que vai ter uma grande mudança é na quinta-feira. O que ela vai fazer na quinta-feira? Na quinta-feira ela não vai ver aula, ela não vai passar por uma base teórica. O que ela vai fazer? Ela vai fazer 30 questões de assuntos de matemática já estudados até aquele momento. Então aqui não é fazer uma lista de um tema específico. Não é que ela vai fazer uma lista de logaritmo de 30 questões. Não, ela vai fazer uma lista com vários temas de todos os assuntos já estudados até aquele momento. O que é justamente um ponto de revisão para ela. E aí depois, então quinta-feira ela vai fazer essa lista de 30 questões de matemática tendo diferentes temas. E aí o que ela vai fazer na sexta-feira? O que você faz na sexta? Você vai pegar os assuntos de matemática que você errou na lista de revisão simulado e fazer 20 questões desse assunto e corrigir. Como assim? Ela pegou uma lista de 30 questões e vamos supor que nessa lista tinham 5 temas de matemática. Tinham questões de geometria plana, tinha uma questão de funções, diferentes temas da matemática. Ela vai pegar 1 ou 2 temas que ela errou nessa lista e vai fazer mais 20 questões justamente desses temas que ela errou dentro da lista dela. Então, você percebe que nesses 2 dias aqui eu não tenho uma parte teórica. Quinta-feira eu faço a lista e na sexta-feira eu faço a correção dessa lista fazendo mais exercícios com base naquilo que eu errei. É justamente isso, você fortalecer os seus pontos fracos. E aqui, física, eu também tenho uma carga de 6 horas semanais, o que dá 4 vezes ao longo da semana, e física é basicamente a mesma coisa que matemática. Então ela vai ver na segunda, vai ver na terça, na quarta. E aí o que acontece? E na quinta também. Os 2 primeiros dias ela faz alguns exercícios, 5 exercícios antes da teoria, vai para a aula e faz 15 exercícios depois da aula. E aí nos 2 últimos dias, dos 2 últimos dias de física, ela faz lista de exercícios com diferentes temas de física já estudados até aquele momento e depois vai justamente fazendo a correção daqueles temas que ela errou. Perfeito? Isso com matemática e física. E bora para química, a nossa terceira matéria de exatas. Bora lá. Na química eu tenho uma pequena diferença. Por quê? Na química a quantidade de teoria é bem maior do que eu tenho em física. Então na química, no dia de química, a ideia é, na lista de exercícios que ela fizer, como que ela vai fazer a correção? Dos temas que ela fizer correção, muitos desses temas ela vai fazer a correção da seguinte forma, fazendo uma autoexplicação. Como assim? Por exemplo, alguns temas de química, por exemplo, modelos atômicos, tem uma base teórica muito grande. Você não tem basicamente cálculo em modelos atômicos. Então se ela errou, por exemplo, na lista dela, uma questão de modelos atômicos, ela vai fazer uma autoexplicação, porque isso vai fazer com que a retenção dela seja muito grande. E essa ideia de autoexplicação nós utilizamos tanto em química e também em biologia, né? Aqui a biologia. Primeiro dia eu já começo com uma autoexplicação, tentando relembrar
a matéria. Então, olha só, matemática e física, antes da teoria, eu começo fazendo 5 exercícios, porque ela já vai todo o conteúdo. No caso da biologia, antes de começar a aula, eu faço aqui uma autoexplicação, tentando relembrar a matéria. Então, vamos supor, por exemplo, que ela já está longe do estudo dela, ela vai ver uma aula de genética. A ideia é ela fazer uma autoexplicação, porque ela vai se forçar a lembrar aquilo que ela já viu, e aí depois disso ela parte para a questão da aula teórica mesmo, e depois os exercícios. E aqui, biologia, ela vai ver em 3 dias, é uma carga um pouco menor do que matemática, que é 4 dias. Então, primeiro dia é isso que eu acabei de explicar, o segundo dia a mesma coisa, aí no terceiro dia de biologia que muda um pouco. Ó. No terceiro dia ela vai fazer 20 a 30 questões dos assuntos de biologia já estudada e mais uma autoexplicação dos assuntos errados na lista. O que acontece? No caso de matemática e física, eu deixei um dia só para a correção dos assuntos. Aqui, nesse caso, ela estuda biologia só 3 vezes na semana. Então, nesses 2 primeiros dias eu vejo teoria e aula e a resolução dos exercícios. E no terceiro dia eu faço a lista de exercícios entre 20 e 30 exercícios, só que eu já vou corrigir nesse mesmo dia, porque é 3 vezes na semana que ela está vendo, perfeito? E essa correção é feita como? É feita através de uma autoexplicação. Perfeito? E aqui, basicamente, português. Como que a gente fez a divisão de português? Português a gente dividiu basicamente em gramática. Então, aqui na terça-feira ela vai ver gramática, perfeito? Autoexplicação, tentando relembrar aquilo que ela já viu. Autoexplicação a gente usa para português, história, geografia, biologia e também alguns tópicos de química. Então ela vai ver gramática, fazer uma autoexplicação, ver a aula e fazer 20 questões. Mano, bora lá. Fazer 20 questões de português e acaba sendo rápido. E aí, o segundo dia de português, eu não estudo gramática, eu estudo a parte de interpretação. Porque ainda mais que na FUVEST, segunda fase, tem português, então ela vai precisar ter uma base muito legal em gramática, mas também em interpretação, o que vai ajudar bastante até na leitura obrigatória, tá? E aqui um ponto que ela destacou também é que ela, ao longo da preparação dela, ela acabou fazendo poucas redações. Então aqui, ó, na terça-feira, a ideia é o seguinte, ela faz a redação na terça-feira e aí na sexta ela faz a correção da redação. E aquilo, você nunca vai fazendo uma redação atrás da outra sem ver aquilo que você errou na redação anterior, porque a ideia é que a cada redação você não vai cometendo os erros que você cometeu nas redações passadas. Perfeito. E aí, ó, geografia e história não tem segredo, humanos. A gente dividiu em 2 dias, né? Geografia e história. Você fazer teoria, você vê a teoria e fazer os exercícios. Não foge muito disso, perfeito? E aqui tem uma dica para quem vai fazer medicina, que tem muita gente que vai fazer medicina. Geografia na FUVEST agora tá caindo para quem vai fazer medicina e acaba tendo uma carga muito pesada em geografia física. Então, é muito legal quem vai fazer médio focar bastante também em geografia física. E aqui, por último, leitura obrigatória a fazer todos os dias. Como eu já disse nesse canal, é muito importante que você leia todos os livros de forma integral. E aqui eu não deixei um tempo específico, porque se você ler 40 minutos ou 30 minutos por dia, você consegue ler todos os livros tranquilamente, começando agora em fevereiro, perfeito? E aqui eu quero deixar um ponto bem importante. Como que ela vai fazer as provas antigas dela? Ela vai começar fazendo primeiro os simulados do Enem, porque o Enem tem um conteúdo um pouco mais simples que a FUVEST, então no começo do estudo dela, ela vai estar revisando. Então as primeiras provas antigas que ela for fazer vai ser do Enem, e depois ela vai começar a fazer também as provas da FUVEST. E aí, em torno de setembro, ela começa a fazer provas específicas, um conteúdo específico para a segunda fase. Então você percebe, principalmente se você vai prestar FUVEST, o seu cronograma de estudos ele não é fixo. Por exemplo, esse cronograma que a gente está vendo aqui, ele não vai ser utilizado quando ele estiver bem próximo da segunda fase. Então, por isso, a importância
a importância de você ter um acompanhamento pessoal ao longo do seu estudo. Não adianta nada você comprar um cronograma pronto no começo do ano, porque ele não vai ser o mesmo que você vai utilizar no meio da sua preparação, no final da sua preparação. E falando nisso, tem uma notícia bem legal mesmo. Eu vou estar selecionando alguns alunos para estar fazendo um acompanhamento completo ao longo de todo o ano. Como assim? Eu vou montar os seus cronogramas de estudo, eu vou te acompanhar, realmente fazer a métrica, nós vamos analisar juntos quais estão sendo seus resultados em cada um dos simulados, em quais disciplinas você está errando, quais são os pontos que você vai melhorar. Eu vou fazer um cronograma específico também ao longo do seu desenvolvimento em cada uma das disciplinas, no caso da FUVEST específico para a segunda fase, e como que você vai poder concorrer, né, para poder ser um dos alunos sorteados, para eu estar fazendo essa mentoria completa ao longo de todo o seu ano de preparação, até que você de fato esteja dentro da faculdade. Eu vou fazer uma postagem lá no Instagram, eu vou deixar meu Instagram aqui no link da descrição do vídeo. Eu vou fazer um post lá. A pessoa que mais engajar nesse post, marcando pessoas, e a pessoa também que realmente se engajar nesse vídeo aqui, comentando, explicando como que foi o seu ano de preparação, como que você se organizou, como foi seu cronograma. Pessoal, não é ficar fazendo spam aqui no comentário do vídeo não, mas é quem engajar nesse vídeo, comentando, falando como foi o ano de preparação, e engajar, compartilhar o post lá no Insta, a pessoa que mais fizer isso vai estar na lista dos alunos que eu vou acompanhar ao longo de todo o ano, realmente até você passar nessa prova. Perfeito? Então essa foi nossa primeira estudante, aquela estudante que vai se preparar para a medicina com tempo integral de estudo, perfeito? Agora, eu tenho esse caso aqui que ele é bem legal, que é o seguinte, é o caso do Guilherme. O caso do Guilherme, o que acontece? Ele é totalmente diferente, por quê? Ele estuda e trabalha. Cara, ele estuda e trabalha. E tem um ponto que ele até falou no Forms e tal, que a gente viu para ele, que é o seguinte, o trabalho dele, o tempo que ele consegue disponível durante o dia acaba não sendo de total foco, porque, por exemplo, ele tem um tempo de manhã, durante a tarde, na verdade, mas às vezes ele tem que dar uma pausa por conta do trabalho. Então, mais uma vez, você percebe que o cronograma tem que ser algo pessoal para você. Muitas vezes o que serve para mim não serve para você. Por exemplo, o que servia para Karen, que tinha o dia todo para estudar, não serve de forma nenhuma para o Guilherme. Então, por isso tem que ser algo específico para você. E ele quer engenharia elétrica na USP. Então olha só, a carga dele já é menor, é de 36 horas semanais, perfeito? E aqui, mais uma vez, como ele vai ter segunda fase de exatas e ele está mais no início dos seus estudos, a gente vai dar uma boa base em física, 6 horas de estudo, química, 4 horas e meia e matemática, 7 horas e meia de estudo, perfeito? E aqui biologia, como é uma matéria relativamente mais simples quando comparado com matemática, e ele não vai ter na segunda fase, eu escolhi focar mais nas exatas mesmo, perfeito? E aí, história e geografia com uma carga normal, perfeito? E o que acontece, ó? Se você perceber esse cronograma aqui, você fala, cara, eu acho que ele não tá muito legal. Por quê? Olha isso. Na segunda-feira eu coloquei, começa com biologia, 1h30, né, 1h30, né, biologia, mas na parte da manhã, da tarde. Não é muito específico. Aqui eu não coloquei horário porque ele não tem um horário específico para começar. Mas ele vai varrer isso. 1h30 de biologia, depois 1h30 fazendo redação. E aí você fala, ué, o estudo dele termina com matemática e física. Você fala, mas cara, você não tá quebrando aquele princípio de nunca coloque duas exatas em seguida? Bora lá. O que acontece? No caso dele, ele tem que considerar trabalho e estudos. E ao longo do trabalho dele durante o dia, ele consegue ter 3 horas de estudo. Só que ele falou para mim que durante essas 3 horas não são 3 horas de total foco. Ou seja, ele tem que estudar um pouco, depois ele tem que parar, depois ele volta e no total dão umas 3 horas. O que eu escolhi fazer? Eu escolhi colocar matérias que são um pouco mais simples e que vai possibilitar ele estudar com um Anki também. Por exemplo, com biologia, é uma matéria, querendo ou não, um pouco mais simples que física, e ainda, depois que já estiver se desenvolvendo no seu estudo, ele consegue colocar os flashcards, e justamente porque ele não tem um tempo de estudo tão focado assim. E aí, eu joguei essas matérias de matemática e física para o final do cronograma dele, porque aqui é o momento em que ele está na
casa dele, é o momento que ele está estudando à noite, ou seja, ele vai ter total foco. E bora lá, ele está começando do início mesmo. E ele vai fazer engenharia, ele vai prestar para engenharia. Então, o tanto que ele vai ter que aprender de matemática e física é muito grande. Então, eu escolhi deixar sempre as exatas, pode ver, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, ao longo de toda a semana, sempre no final do dia. Porque nesse caso é quando ele está na casa dele e consegue estudar com total foco. Perfeito? E aqui você percebe também que o que? Eu não coloquei filosofia e nem sociologia aqui na grade dele. Por quê? Bora lá. Pensa comigo. Ele já tem que conciliar trabalho e estudos. Ele já não tem muitas horas de estudo. Se eu coloco filosofia e sociologia, eu vou ter que reduzir o tempo de exatas. E realmente a FUVEST já colocou como oficial que agora estão sendo cobrados temas de filosofia e sociologia. Mas, sendo bem honesto, se você pegar sociologia a partir do segundo semestre, você consegue varrer todos os temas, porque são matérias que sim, tem uma grade de conteúdo bem menor quando você compara com física e com sociologia. E como ele está partindo do início, e ele mesmo falou que está com muita dificuldade em exatas, não é lógico eu reduzir o tempo de física para colocar sociologia. Sim, ele vai estudar sociologia, mas depois que já tiver corrido bastante matemática, física e química. Então, a partir do segundo semestre, perfeito? E aqui, como ele vai estudar matemática e como ele vai estudar física, é a mesma ideia do cronograma que a gente viu anteriormente. Só que tem uma diferença bem importante. Como no caso do Guilherme, ele está no início, ele não começa a matemática, o dia de teoria, já vendo exercícios. Por quê? Ele está no começo do estudo dele. Então vamos supor, ele vai começar segunda-feira e está no modo de logaritmo. Como que ele vai fazer exercício se ele nunca viu aquele conteúdo? Então aqui é uma diferença daquele primeiro cronograma que a gente já viu lá. Perfeito? Então, essa mesma ideia, só que também outro ponto de diferença é que no início dessa preparação, nos primeiros 3 meses de estudo, eu escolhi não colocar um simulado para ele. Por quê? Ele vai estar passando justamente por todo esse embasamento. E aí, a partir de 3 meses, ele já vai ter um conteúdo legal para começar a fazer os seus primeiros simulados. E aqui, a ideia de obras literárias, ler tudo, tá? Você tem que ler integralmente todos os livros, e aqui é a mesma ideia, 30 minutos por dia não é algo muito fechado depois do seu estudo. Muitas pessoas gostam até depois que terminou todo o cronograma, ler as obras porque consegue descansar melhor, até dormir melhor. Perfeito? E aqui nós vamos para o nosso terceiro e último cronograma, que é da Clara César. E ela é um caso diferente dos 2 primeiros. Por quê? Ela já vem de 2 anos de preparação, perfeito? E o que acontece? Ela faz cursinho. E aqui você pode perceber o seguinte. Aqui eu fiz a quantidade de horas que ela veio por disciplina. Só que quando eu fiz isso, eu não sabia que ela ia fazer um cursinho presencial. Então, no início, eu estava considerando que ela ia realmente ver toda essa carga horária de cada uma das disciplinas. Mas depois, ela falou que ela vai fazer um cursinho presencial esse ano. E bora lá. Ela vai fazer o cursinho. Se você também faz cursinho, presta atenção nisso. Você faz cursinho de manhã e você vai estudar mais à tarde. Não faz sentido no período da tarde você ver mais aulas. Por quê? Vamos supor que você viu uma aula de biologia no período da manhã. E aí você chega na casa e aí você vai ver outra aula de biologia. Não, você não vai ficar fazendo esse excesso de informação, cara. Lembra disso. Passar no Enem, passar na FUVEST não tem nada a ver com ter um excesso de informação. É você ter as informações corretas e ter um estudo realmente direcionado. Então, qual que é a ideia para ela? De 7h30 a meio-dia e meia é o período do cursinho dela. Aí aqui eu joguei até 1h30 porque é o tempo do almoço dela. Então, o tempo do cursinho. Ela chegando em casa, ela vai fazer também blocos de 1h30. Só que o que acontece? Você percebe que em nenhum momento eu tô colocando fazer física, estudar biologia nesse dia. Não. Por quê? Ela vai fazer 20 questões da matéria vista no dia. Então vamos supor, por exemplo, que ela teve aula de geografia, a primeira aula dela, de geografia, que ela teve na segunda. Na casa, quando chegar na casa dela, ela vai fazer 20 questões daquele tema que ela estudou no cursinho, tá? E aqui, ó, essa quantidade de blocos vai estar de acordo com a quantidade de matérias que ela teve naquele dia, perfeito? Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer, se ela viu 4 matérias, ela vai fazer
4 blocos respondendo 20 questões daquela matéria que ela viu. Perfeito? E aqui também, no caso dela, eu já coloco o Anki, tá? Você viu que no caso do Guilherme, como ele tá começando agora, eu nem falei do Anki, porque o Anki é quando você já vai o conteúdo, você consegue fazer melhor o flashcard. Ela também já vem de um tempo de preparação, se não me engano, 2 anos de preparação também. Então ela já tem sim uma bagagem para fazer o Anki. Ela até comentou que ela costumava fazer o Anki durante as próprias aulas, perfeito? Em vez de fazer resumos. E aqui, ó, outro ponto também de diferença, eu já coloquei uma correção de simulado. Aí no caso dela, por que a correção de simulado tá na terça-feira? Porque no cursinho dela, ela faz o simulado no sábado. Então eu escolhi terça-feira como um dia de correção do simulado. E aqui, ó, como que você corrige simulado? Correção de simulado não é você ver quantos acertos você fez. Correção de simulado é você ver os tópicos que você errou e aí você realmente corrigir. Então, como assim? Você vai fazer o seguinte, você vai corrigindo seu simulado e aquelas questões que você errar, você não... Exemplo assim, você fez a questão 20 do Enem, você colocou letra A, mas a letra correta é a letra E. Quando você estiver corrigindo, você não vai marcar a letra E é a correta. Se você errou, você só marca um X. Por quê? A ideia é no segundo dia você tentar refazer essas questões que você errou. Perfeito? Então, por isso que os 2 dias de correção, para você fazer mais exercícios desses temas que você errou. Perfeito? E aí o caso dela é justamente você pegar aquilo que já foi trabalhado no cursinho e realmente trabalhar com mais exercícios, ainda mais que ela já varreu todos os assuntos, ela já vem de anos de preparação. Perfeito? E a mesma coisa no final, literatura. 40, 30 minutos, você consegue varrer todos os tópicos. Então, pessoal, se esse vídeo te ajudou, não deixe de curtir, de compartilhar, lembrando que eu vou sortear alguns alunos para estar fazendo um acompanhamento ao longo de toda a sua preparação, até você passar nessa faculdade. Então, eu vou fazer um post lá no Instagram, a pessoa que mais comentar, que mais compartilhar aquele post, vai ser o selecionado, vai ser um dos selecionados para estar fazendo esse acompanhamento ao longo de toda a sua preparação. Então, bora rumo à sua aprovação na faculdade.